Olá, eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Ana Paula Cavalcante, advogada, especialista em direito médico, processual civil e direito odontológico. Sócia do escritório ODCA Advogados e conselheira seccional e presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Pará. Olá, doutora Ana, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Ótimo, é um prazer tê-la aqui para essa entrevista, para falar de um tema tão interessante, que tem aí rendido tantas notícias ultimamente na mídia, né? Sim. E que é um tema de muito interesse para a população, não só de Belém, como do estado do Pará e do Brasil, que é a questão do erro médico, né? É uma questão que aflige a todos nós, é uma questão que perturba a sociedade de um modo geral, e a senhora, como especialista, pode nos trazer um foco de luz sobre esse tema. Será um prazer. Doutora, o que é de fato considerado um erro médico do ponto de vista jurídico? Bom, o erro médico ele tem que ser considerado tudo aquilo que envolve imperícia, negligência, imprudência, e ele está diretamente, ele é contrário a uma intercorrência que pode acontecer. Como seres humanos, cada organismo tem uma reação a um determinado procedimento. Então, dentro de um procedimento médico, podem acontecer diversas intercorrências. E isso, de forma alguma, está ligado a um erro médico. Então, o erro médico é a atuação do médico que seria culposa, né, porque precisa dessa culpa que gere um dano a um paciente. Por exemplo, se o médico utiliza uma substância, um medicamento, e que não poderia prever que esse medicamento iria causar um dano ao paciente, está excluída a responsabilidade. Sim, com certeza. A responsabilização dele decorre da culpa. Mas se ele já sabia ou tinha como saber Sim. que aquele medicamento naquela determinada situação ou aquele procedimento naquela determinada situação não era recomendado, então aí já nasce a responsabilidade. Sim. Só para os nossos telespectadores entenderem. Sim. É isso? Sim, porque muda já a configuração. Aí, no caso, ele tinha conhecimento daquele fato ou deveria ter. Sim, é isso. Perfeito. O paciente pode processar o médico por qualquer insatisfação com o resultado de um tratamento? Poder ele pode, né? Porque o acesso ao judiciário é garantido a todos. Mas se ele vai efetivamente ganhar, já é outra coisa. Sim. Porque ele precisaria comprovar que esse médico agiu cometeu algum erro nesse tratamento, nessa intervenção cirúrgica, enfim, nesse atendimento. Então, ele precisaria comprovar aquelas 3 coisas que a gente já falou. Tá, um documento muito valioso nesta hora e obrigatório por lei é o prontuário médico odontológico, né? Como a senhora enxerga esse documento nos hospitais, nos dias de hoje? Eles atendem aos interesses do paciente, do médico, aos critérios legais de que deve ter sido anotado ali? Ou a senhora já viu algum caso de adulteração? É comum alguma adulteração no prontuário que possa não espelhar a verdade? Ou isso é raro de acontecer? Enfim, como a senhora enxerga essa questão? Bom, primeiramente, o prontuário ele é o documento mais importante para uma defesa do médico no caso de uma ação judicial. Então, é aquele documento que vai efetivamente proteger o médico quando ele vier sofrer um processo. Hoje, infelizmente, a gente ainda pega casos de prontuários que você consegue identificar que houve uma
uma adulteração, geralmente quando acontece ou, às uma vezes, uma tentativa, né? Aí depois que vai tentar fazer um registro tardio. Então, assim, o prontuário, ele é um instrumento que tem que ser preenchido sempre que houver as prescrições. Então, ele tem que estar corretamente preenchido. Então, é importante que os médicos tenham esse conhecimento de como preencher efetivamente um prontuário, deixar ele organizado, porque ele é o documento que mais vai te assegurar no caso de qualquer intercorrência, que pode ser uma coisa que seja uma intercorrência natural de um procedimento médico-cirúrgico, ou não, pode ser alguma coisa que tenha fugido mesmo do controle, mas quem vai te assegurar qualquer coisa é através do prontuário. Então, ele tem que estar muito bem preenchido, né? E também existem formas do médico se precaver para que esse prontuário efetivamente não seja adulterado posteriormente, porque ele é a segurança do médico, né? Sim. Então, assim, para mim, eu sempre indico para os meus médicos clientes, é o documento mais importante que você pode ter nessa relação. Perfeito. O que os médicos podem fazer para se proteger juridicamente durante o exercício da profissão? Além, evidentemente, do prontuário, existe algum outro mecanismo que possa assegurar que ele não seja acusado? Olhe, eu acredito que o melhor remédio para que todo médico deveria ter é uma boa comunicação. Acho que uma boa comunicação ela é a chave para qualquer atendimento. E a boa comunicação documental, principalmente. Então, a gente está falando aí do prontuário, a gente está falando do termo de consentimento livre e esclarecido, que é obrigatório para diversos procedimentos. Então, muitos médicos acabam não acompanhando esse preenchimento, ou então tem termos de consentimento genéricos que acabam num procedimento judicial, não ajudando em nada na sua prática, enfim. Então, tem que ter termo de consentimento livre, esclarecido, específico para aquele atendimento, para aquele procedimento. É para que o paciente saiba em que implica aquele procedimento. Totalmente. Ou atendimento. Exatamente. Saiba todos os riscos, saiba o que esperar daquele procedimento. Porque além disso, além de todos os riscos médicos, né, que a gente vê, hoje também está muito em voga a questão de assédio, né? Sim. Então, o que a senhora recomendaria para o médico, por exemplo, em determinados procedimentos, por exemplo, procedimentos ginecológicos, procedimento onde haja necessidade de toques em determinadas regiões do corpo do paciente. O que a senhora recomendaria para o médico fazer nesses casos? Bom, nesses casos, a recomendação máxima seria estar acompanhado de uma pessoa dentro do seu consultório, dentro do bloco, né? Tem que ter uma pessoa... Um enfermeiro, qualquer coisa assim. Uma testemunha para estar, enfim, do seu lado, para que possa acompanhar esse procedimento. No caso de impossibilidade de ter alguém dentro do consultório... De preferência técnico, doutor? Com certeza. No caso dessa impossibilidade, o prontuário ele é a ferramenta mais importante para essa relação. Por quê? Porque no prontuário você consegue falar quais são os procedimentos que você fez. Porque dependendo do profissional que a gente está tratando, ele tem procedimentos que são mesmo, imagine, uma fisioterapia pélvica. O profissional pega em locais íntimos. Sim. Então, ele vai, através do prontuário, dizer, olha, tive que fazer a manobra X, Y, por esse motivo. Então, é aquela evolução de um atendimento. Então, vai ser através do prontuário que ele vai ter essa defesa para uma acusação, claro, infundada de assédio. Perfeito. Doutora, como funciona uma ação judicial por erro médico? E o que o paciente precisa provar? Ele precisa provar que o médico agiu com culpa. Ele precisa ter, primeiramente, um dano. Ele precisa ter um lastro probatório entre a conduta com erro do médico, o dano dele, e tem que ter esse lastro entre a conduta e o dano que ele sofreu. Então, ele precisa comprovar através dentro do processo judicial essa ocorrência. Geralmente,
se socorre muito de uma perícia médica para fazer essa comprovação. Alguns casos de maneira mais simples, outros de perícia de uma forma mais complexa, mas geralmente é um instrumento adequado. Perfeito. O aumento das redes sociais e a exposição online tem influenciado na quantidade de denúncias e processos contra médicos? Com certeza absoluta. Hoje em dia, assim, as redes sociais, elas são verdadeiros tribunais, né, de acusação. Hoje, os canais de denúncia também já estão de forma virtuais em diversos conselhos e órgãos. Então, cada vez mais a crescente da internet vai levando ao aumento dessas denúncias. É muito importante que o médico esteja acompanhado desses procedimentos corretos, com ética, com documentos corretos, com o preenchimento desses documentos de forma correta, para que ele sempre minimize os riscos dessas exposições que eventualmente possam acontecer. Perfeito. Doutora Ana Paula, foi um prazer tê-la aqui para falar desse assunto e eu gostaria de, desde logo, convidá-la para qualquer outra oportunidade, tá? Qualquer outro assunto dentro dessa área. Eu agradeço a sua entrevista e as suas respostas. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, eu fico à disposição.